Juízes 14, o casamento de Sansão. E Sansão desceu a Tina e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu e contou ao seu pai e à sua mãe e disse: Eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. Agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vás tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? E Sansão disse ao seu pai: Dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor, que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então Sansão desceu com o seu pai e a sua mãe para Timna, e veio até os vinhedos de Timna, e eis que um leão novo rugiu contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas suas mãos. Porém ele não contou ao seu pai e nem à sua mãe o que havia feito, e ele desceu e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E depois de um tempo, ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos, e seguiu adiante comendo, e chegou até o seu pai e a sua mãe, e lhes deu, e eles comeram. Porém ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão, o enigma de Sansão. Assim o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que, quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse: Quero agora propor um enigma a vós. Se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa, e solucioná-lo então, dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Mas se vós não me puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram: Propõe o teu enigma para que possamos ouvi-lo. E ele lhes disse: Do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. E sucedeu que no 7º dia eles disseram à esposa de Sansão: Seduz o teu marido para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tu só me odeias e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo e não mo revelastes. E ele lhe disse: Eu não o contei nem ao meu pai nem à minha mãe, devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto a sua festa durou. E sucedeu que, no 7º dia, ele lhe contou porque ela o incomodava, e ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes de o sol se pôr: O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? E ele lhes disse: Se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Porém a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo,